Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz e aprender mais do Senhor. Fala conosco, que saiamos daqui cheios, impactados, não somente pela Tua presença, nem pela Tua palavra, mas que nós possamos usar essa presença e essa palavra para ser um norte na nossa vida. Sejamos pessoas cheias de visão, cheias de fé, de persistência, de ousadia, para conquistar todo sonho e todo propósito que o próprio Pai já designou para nós. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Hoje nós vamos falar sobre visão. Fala comigo, visão. Sim, visão. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens e vamos comemorar 18 anos. Você tem noção que é comemorar 18 anos, gente? Foram muitas emoções, foram muitos momentos difíceis, muitas lutas, muito sofrimento, mas também muitas vitórias. E durante todos esses anos, a nossa igreja ganhou um DNA único. Um DNA que nos forma, um propósito. Nós amamos pessoas, amamos servir. E só amamos pessoas e amamos servir porque fazemos isso por um propósito maior. Nós amamos a Jesus. E porque amamos Jesus, amamos pessoas. Diga, porque eu amo Jesus, eu amo pessoas. Sim, esse é o nosso prazer, essa é a nossa alegria. E aí você pode dizer, pastora, mas eu já ouvi isso aqui tantas vezes aqui na igreja. É verdade. A gente já falou isso tantas vezes, mas a gente sempre repete. Sabe para quê, gente? Para não cair no perigo da gente esquecer. Não é melhor a gente repetir, não é? Ou para não cair no perigo da gente ficar no costume, não é? E não fazer mais. E tudo isso que nós somos e vivemos, na verdade, é um conjunto daquilo que nós chamamos os princípios da Igreja do Amor. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivemos. E hoje eu quero falar sobre um princípio fundamental, que é a visão. Quando cada pessoa está alinhada numa mesma visão, é inevitável o crescimento. E é por isso que nós crescemos e queremos crescer cada vez mais. Então, a primeira ministração fala sobre visão. Por que a gente escolheu visão em primeiro lugar? Porque todos nós que estamos aqui, e tudo isso que nós estamos vivendo, é porque somos fruto de uma visão. Se a gente não tivesse tido uma visão, a gente não teria chegado aqui. A gente ainda estaria lá, talvez num templinho antigo, com poucas pessoas. Não estaríamos fazendo um impacto na vida de tantas famílias. Porque o que nos possibilitou chegar até aqui, em primeiro lugar, foi a graça e o favor de Deus. E em segundo lugar, foi a visão. Então, fala comigo, visão. Hoje nós vamos falar sobre 3 características de uma pessoa visionária. Quem quer ser uma pessoa visionária aqui? Oh, Deus, abençoe o pessoal do culto da manhã, Pai, porque eu vim só de manhã em Paulista, Senhor. Quem quer ser uma pessoa visionária aqui? Amém. Glória a Deus. Então, 3 características, e a primeira delas é: um visionário tem intimidade com Deus. Fala comigo, intimidade. Então, aí no seu primeiro tópico você vai botar: eu tenho visão, tenho intimidade com Deus. A Bíblia diz em Êxodo no capítulo 1, o verso 22, e Êxodo 2, do 1 ao 2, diz assim: então Faraó deu a ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quantas meninas deixem viver. Um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Hoje nós vamos falar sobre as características de uma pessoa visionária na história de Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés, aquele que viria a ser o libertador de Israel. O texto diz que por causa de uma grande perseguição, o faraó mandou matar todos os meninos. E por causa disso, Joquebede faz de tudo para proteger o seu filho. E o texto diz que ela prepara uma cestinha, põe seu bebê ali e coloca ele no rio Nilo. Muitas pessoas podem olhar e dizer assim: mas aquela mãe escondeu o filho por motivos óbvios. Ela queria proteger o filho. Mas hoje eu quero trazer para você algo que talvez não seja tão óbvio. Quando Joquebede faz isso, ela faz em secreto. Ou seja, aquele homem que viria a ser o futuro libertador de Israel, ele foi gerado em secreto, ele foi alimentado em secreto, ele se desenvolveu
em secreto. Por que que muitas pessoas perdem a sua visão? Porque perdem o secreto. Sempre que você tem visão, você está alinhado ao secreto. Porque algumas pessoas perdem a sua visão porque perderam o lugar secreto. Perderam o lugar de intimidade com Deus. É impossível ter uma visão e não ter intimidade com Deus. Vamos falar a verdade, gente. Aquela mulher ter tido aquela ideia de fazer uma cesta de betume e botar o menino dentro do rio, sinceramente, aquilo poderia ter partido dela? Claro que não, nenhuma mãe ia ter essa ideia. Nenhuma mãe ia querer pegar um bebezinho e colocar no rio. Aquela ideia veio de Deus e era fruto da intimidade com Deus. Porque à medida que Moisés era gerado e escondido e se desenvolvia no secreto, Joquebede também era desenvolvida no seu secreto com Deus, na sua intimidade com Deus. Só tem ideias, visões, planos, sonhos gigantes. E ouve isso quem tem intimidade com Deus. Por que Joquebede ouviu aquela história? Porque ela tinha intimidade com Deus. Eu sou uma pessoa de muitas ideias. Toda hora eu tenho uma ideia. E eu tinha um costume que toda hora que eu tinha uma ideia, eu dizia, meu Deus, eu tive uma ideia de gênia. Quem convive comigo sabe que eu sempre digo isso. E agora, pouco a pouco, eu estou me habituando a dizer, meu Deus, eu tive uma ideia divina. Porque as melhores ideias são as ideias que partem de Deus. A gente pode ter boas ideias e as ideias de Deus. E o melhor é ouvir e obedecer a ideia de Deus. Joquebede recebeu uma visão. Porque a visão é fruto da intimidade. A visão é fruto do conhecimento de quem Deus é. Por que as melhores ideias? Porque as ideias acertadas vêm de Deus. Por que que a gente precisa ter comunhão com Deus? Simples, porque nós somos limitados. Fala comigo, limitado. Por mais que Deus tenha depositado em nós como seres humanos grandeza, dons, talentos, aptidões, por mais que Deus tenha feito a gente com o melhor, nós somos limitados. E basta acontecer uma tragédia para a gente perceber isso, né, gente? Basta acontecer um tsunami, uma peste, uma pandemia. Basta a pessoa ficar doente, bater numa cama, que ela já parece que aflora em si. Eu sou limitado. Eu preciso de Deus. Por mais que eu possa avançar em tantas áreas da minha vida, eu realmente necessito da graça de Deus. Quem nunca passou por um momento desse, né? Quem nunca passou por um momento de frustração, de perder alguém, de se ver desesperado sem saber o que fazer. Joquebede passou por isso. Ela estava naquele momento, eu não queria estar na pele dela. Meu filho vai morrer a qualquer momento. Mas a intimidade proporcionou a ela ouvir a voz de Deus. Ela buscou refúgio no secreto com Deus. Ela buscou sabedoria em quem já sabia de todas as coisas. Ela foi na fonte certa. Esse é o mau segredo dos visionários. Visionários não são pessoas criativas. Visionários são pessoas cheias do Espírito Santo. Visionários não são pessoas que têm ideias boas. Visionários são pessoas que ouvem a ideia de Deus. Visionários são pessoas que têm intimidade com Deus. Se você quer ser uma pessoa visionária, pensar grande, sonhar grande, você não precisa ouvir palestras motivacionais, você não precisa de um coach, você precisa de intimidade com Deus. Apesar disso tudo ser bom, apesar disso tudo acrescentar na nossa vida, é maravilhoso. Mas o que é que tira a gente do lugar onde nós estamos? O que é que nos dá visão? Intimidade com Deus. Durante 3 meses, aquele menino cresceu em secreto. E com certeza a fé e a visão de Joquebede cresceram também. Porque se tem uma coisa que auxilia a nossa visão ser alargada, ser esticada, é estar perto de Jesus. É ou não é, gente? É não, né, minha gente? É ou não é, minha gente? Se tem uma coisa que nos estica, que aumenta a nossa fé, que aumenta nossa maneira de enxergar, é estar perto de Jesus. Porque quanto mais perto eu fico da grandeza de Deus, mais longe eu fico da minha fraqueza. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais como você consegue enxergar da perspectiva de Deus. E não tem como enxergar da perspectiva de Deus e ficar inerte.
Quanto mais próximo você está de Jesus, mais visão você tem. Amém? Mais motivado você é. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aí você vai pensar, amém, pastor, então para ter uma visão eu preciso ter intimidade. Não é o primeiro ponto? Como é que eu tenho intimidade, pastora? Simples, conversando. Todo mundo aqui já se apaixonou por alguém. Não é? Todo mundo aqui já tem uma amizade de longas datas. Como é que a gente ganha intimidade com uma pessoa? Passando muitas horas com essa pessoa. Conversando com essa pessoa. E por que a gente acha que com Deus é diferente? Nós ganhamos intimidade com Deus à medida que passamos tempo com Ele. O problema é que as pessoas querem e acham que intimidade com Deus é conquistado no nível Missimiojo, em 3 minutos. Eu gostaria de te dizer, nem te ilude. Intimidade com Deus é um processo de crescimento. Você tem que gastar tempo com Ele. Horas e horas e horas e horas e horas e horas. E quanto mais você gasta, mais você cresce, mais você ganha intimidade, mais você ganha conhecimento. Quer ser uma pessoa visionária? Tenha intimidade com Deus. Quer conquistar grandes coisas na sua família? Tenha intimidade com Deus. Quer ser um visionário no seu trabalho? Tenha intimidade com Deus. Quer ser um visionário na sua igreja? Tenha intimidade com Deus. A gente pode ser inteligente, criativo, ter as melhores ideias do mundo. Pode ser o Steve Jobs do mundo. Se não tiver intimidade com Deus, não houve a ideia assertiva. Quantas vezes eu tive ideias que foram maravilhosas para mim, mas na prática foram um desastre. Porque as melhores ideias e a melhor visão vem de Deus. Nós estamos aqui porque somos fruto de uma visão. Muitas pessoas achavam que era um devaneio. A Igreja do Amor vai ganhar pessoas para Jesus, a gente vai impactar a cidade socialmente, na família, a gente vai combater as drogas, a gente vai isso, a gente dizia quantas vezes... E as pessoas achavam que isso era um jargão. Não, isso era uma visão. Nós só chegamos aqui porque nós vimos esse lugar primeiro. Ei, antes de você sentar nessa cadeira, a gente já enxergou essa cadeira. Isso se chama visão e intimidade com Deus. Amém, minha gente? Glória a Deus por isso. Você faz parte dessa história. Você pode celebrar. Visão é fruto de intimidade com Deus. Você lembra da visão que Ezequiel teve? A Bíblia fala no capítulo 47 de Ezequiel, uma das maiores e mais bonitas visões da Bíblia. A Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão que à medida que ele entrava num rio, ele andava 500 metros, então a água estava nos tornozelos e andava mais alguns 500 metros e a água estava nos joelhos. Depois ele andava mais 500 metros e a água estava na cintura, até que ele foi andando e adentrando o rio, já que ele não poderia colocar os pés no chão. O rio aqui era o símbolo da presença de Deus. Isso nos ensina o quê? Que intimidade com Deus precisa ser um avanço meu e seu todos os dias. Todos os dias a gente anda 500 metros. Todos os dias é uma corrida. Vamos andando, tá no tornozelo. Vai subir, vai chegar no joelho, eu não paro. Vai chegar na cintura. Até chegar à parte que você é totalmente submerso na presença de Deus. Visão é fruto de intimidade com Deus. Moody dizia assim, uma vida consagrada produzirá uma impressão mais profunda. Porque os faróis não carregam buzina, apenas brilham. Você pode dizer, uau! É, gente, é forte, né? Os faróis não carregam buzina, apenas brilham. Quem é movido por uma visão apenas brilha. Segundo lugar, glória a Deus, é isso aí. Eu peguei também, eu também estou animada. Quem não está, mas eu estou aqui cheinha. Segundo, um visionário coloca a fé em ação. Depois da intimidade, o visionário tem fé, mas não é qualquer fé, gente. É a fé em ação. Então você vai botar, eu tenho visão, tenho uma fé em ação. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 2, o versículo 3. No fim do mês, você vai ter um livro, tá? Com todos os esboços do sermão. É só você ir juntando seus papeizinhos. Tá bom? Não esquece. Êxodo 2, 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, chegou a um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele um menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A segunda característica de um visionário é essa, ter fé e agir. Porque parece que fé e ação são a mesma coisa, mas não é.
Fé e ação são duas coisas diferentes. Quantas vezes você viu alguém subindo aqui dando um testemunho? Um testemunho de fé? Algo que conquistou por meio da fé. Pessoas que deram uma oferta sacrificial. Ou pessoas como o Michael aqui e Dani, que deram sua vida. Você olha para essas pessoas e você diz, uau, que coisa linda. Você olha para essas pessoas, você fica inspirado, você fica motivado. Aí alguém te pergunta, e aí? Bora fazer a mesma coisa? Bora dar nosso tempo como eles deram? Bora dar nossa oferta como eles deram? Bora dar nossa vida como eles deram? Você responde mais rápido que a cara de cano. Oxe, isso não é para mim não. Esse é o tipo de pessoa que tem fé para os outros, mas não tem fé para si próprio. Porque existe gente que tem fé, mas não tem fé em ação. Tem gente que tem fé, gente, que acha bonito, que acredita, tem fé para os outros. É aquela fé com uma moldura de um quadro. Só existe para ser admirada e não para ser praticada. Tem gente que tem fé só para admirar, mas não tem fé para praticar. O que nós estamos falando aqui e a vida de um visionário é alguém que tem fé em ação. Eu lembro que quando a gente estava tentando comprar esse terreno aqui da igreja, a primeira vez que Arthur foi no dono do terreno, né, na verdade olhando o outro terreno, porque Jesus deu esse aqui muito mais do que a gente poderia pensar, imaginar, o homem olhou para Arthur e disse assim, meu filho, você é muito jovem. Você é um visionário. Acertou? Acertou ou não acertou? Acertou. Você é um visionário. Só que você não tem condições de comprar esse terreno aqui. Sonhe mais baixo. Ele disse assim mesmo. Botou meu marido para correr. Mas ele achou que ele ia matar o visionário que tem dentro. Tolinho, né? Não mata assim, visionário. Porque tem pessoas que têm fé, mas tem pessoas que têm fé em ação. A gente continua. Aí Arthur, quando Arthur chegou em casa, disse, o homem me botou para correr, mas agora é que vai acontecer mesmo. É quando tudo tá ruim que a coisa vai ficar boa, agora é que Jesus vai fazer, irmão. Eu digo, amém, glória a Deus, chorando, morrendo por dentro, mas acreditando. 2 anos depois, lá bate Arthur de novo na porta do cara, já para comprar outro terreno. Aí Arthur disse, agora eu vim, mas foi para... Eu quero o da PE 22. Eu acho que ele pensou, agora que ele é doido mesmo, que ele não podia ir lá de dentro, agora ele quer o de fora. Aí ele disse assim, olha quem chegou quando viu Arthur, reconheceu. É o sonhador. Aí Arthur disse, só que eu não sou só sonhador não, eu sou sonhador e realizador. Então, nós que somos da Igreja do Amor, a gente é o quê? A gente é sonhador e realizador. Por quê? Porque a nossa fé é em ação. Diga, eu sou um sonhador e sou realizador. Porque a minha fé não é de moldura. A minha fé é de prática. Sinceramente, minha gente, se tinha uma mulher que tinha mais fé do que essa, eu não sei se ela não tinha fé, eu não sei o que é fé. Porque eu vou te dizer uma coisa. Deus olhar para a mulher e dizer assim, bota teu filho recém-nascido num cesto, no meio do rio, a pessoa tem que ter fé. Que vai ficar vivo. Tem ou não tem? Tem que ter muita fé. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar que entre o momento de confeccionar aquele cestinho e colocar no rio, muitos pensamentos de desistência vieram na cabeça dela? Você consegue imaginar? Quantas vezes ela pensou, meu Deus, será que é isso mesmo? Meu Deus, eu não sei se eu consigo fazer isso. Porque é necessário um alinhamento entre a direção de Deus e a ação do homem. Deus sempre tem um projeto para a gente. Mas e aí, a gente quer colocar o projeto de Deus em prática? Fé em ação é isso. É decidir colocar o projeto de Deus em prática. Porque é muito bonito falar das histórias dos outros, não é, minha gente? É lindo chegar aqui e falar da história de Joquebede. Mas Deus não nos chamou somente para contar histórias. Deus nos chamou para protagonizar a nossa história. Você não existe para contar a história de fé da sua vizinha, do irmão da sua célula, da pessoa que está sentada do lado de você. Você existe para protagonizar a sua história. Para dizer assim, eu vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma fé em ação. Eu não tenho uma fé somente de pensamentos. Eu amo a história de um grande homem de Deus chamado George Miller. George Miller foi um grande missionário. Ele entregou a vida para Jesus ainda muito jovem, numa missão morávia. E ele foi trabalhar para o Senhor na Inglaterra. Lá ele começou a cuidar de crianças órfãos. Começou com poucas. Mas durante a vida dele, ele cuidou de mais de 10.000 crianças. Ele construiu escolas, orfanatos. Meu Deus, a história de vida dele é incrível.
Quando eu li a biografia dele, uma das coisas que me chamou a atenção e que é a história mais conhecida dele é que houve um momento que ele não tinha dinheiro, não tinha nada no orfanato e as crianças estavam lá. Então ele chamou todas as crianças para o refeitório, sentou todas elas e disse assim: vamos orar e agradecer a Deus o alimento. Que alimento? Não tinha alimento nenhum. Só ele sabia que não tinha alimento. Mas ele era um homem de fé em ação. Então ele se sentou todas as crianças e disse: vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigada pelo alimento que o Senhor nos deu essa manhã. Que as crianças vão comer, vão se alimentar, estarão bem. E milagrosamente, quando ele terminou a oração, bateram na porta dele. Quem era? Um homem da carroça do leite. A carroça do leite quebrou aonde? Quebrou na frente do orfanato. E para não perder o leite, para não talhar o leite, que não é feito esse leite da gente que dura 100 anos, era o leite da vaca. Ele disse assim: ô irmão Jorge Miller, pega esses leites, dê para as crianças, porque daqui que eu termino de consertar a carroça, ele vai talhar. O que é isso? Fé em ação. Ele não ficou, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Não, ele já estava agradecendo. Pouco tempo depois, bate de novo a porta. Era o padeiro que disse assim: Jorge Miller, Deus me acordou de madrugada e mandou eu assar os pães do orfanato. Eu não sei porquê, mas eu vim trazer. O que é isso? Fé em ação. Porque quem tem uma fé em ação, ela não chora pela fome, ela senta na mesa e agradece a provisão de Deus. Ela senta na mesa e agradece a provisão, sabendo que a provisão vai chegar. Um visionário tem uma fé em ação. Ele lê o jornal e diz: 400 mil vagas de emprego foram abertas. Ele diz: 399 mil vagas de emprego foram abertas, porque uma é minha. Uma pessoa que tem fé em ação, ela abre o jornal e diz: esse ano 17 milhões de pessoas vão cair a renda por causa da pandemia. Ele diz assim: 16 milhões 999 mil vão cair a renda porque eu vou crescer. É uma fé em ação. É uma fé que senta e agradece a provisão. E a última característica de um visionário é que ele é persistente. Fala comigo, persistente. Não, gente, fala com vontade, persistente. Então, quais são as características do visionário? Diga: intimidade. Bora, minha gente. Intimidade. Visão. Não, visão não. Olha eu aqui, filando. Fé em ação. E persistência. Êxodo 2:4 diz assim: a menina, irmã do menino, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. O texto fala de um momento na história de Joquebede, da persistência daquela mulher. O texto diz que ela não achou suficiente botar um menino no cesto e acreditar. Ela disse: vou até o fim. Vai, olha lá, fica de olho no teu irmão. A gente já entendeu que grandes coisas são geradas aonde? No secreto, na nossa intimidade. A gente já entendeu que também uma pessoa de fé, ela senta à mesa mesmo que não tenha comida. Mas a gente precisa entender que algumas vezes na nossa vida, mais do que intensidade, nós vamos ter constância. Nós precisamos aprender que algumas vezes na vida, mais do que intensidade, a gente vai precisar ter constância. Hoje e amanhã e depois e depois. A gente não pode desistir. Você pode pensar na sua mente, pode trazer a história de pessoas que já tiveram grandes experiências com Deus. Você conhece pessoas que tinham tanta intimidade com Deus, que já tiveram grandes experiências com Deus, mas que em um dado momento da vida deixaram Deus de lado? Você conhece pessoas que já tiveram um nível de fé e conquistaram grandes coisas para Deus, e em um dado momento da vida deixaram de lado? É por isso que eu falo para mim e para você, que muito mais importante do que intensidade é consistência, é perseverança, é continuar, é não desistir. Aí você olha e diz: ah, mas aquele era um crente de segunda categoria. Não, tinham muitos crentes de primeira categoria, como disse. Gente firme, gente que conheceu a Deus, gente que amou a Deus, que tinha intensidade, que tinha paixão, mas não tinha consistência. Não tinha consistência.
Se você vê a pesquisa do IBGE, disse que no Brasil tem mais de 50 milhões de evangélicos. É lindo, mas a mesma pesquisa constatou que para cada pessoa que está dentro da igreja, tem uma pessoa que está fora. As 50 milhões que estão dentro, tem mais 50 milhões desviadas. Porque para muitas teve intensidade, mas faltou constância, faltou persistência. Por quê? Porque um visionário tem persistência. A gente tem que ser o quê então, pastora? A gente tem que ser como uma árvore, a gente não tem que ser como uma palha. Porque tem muitas pessoas que são como uma palha. Como é isso, pastor? Eu não estou entendendo nada. A Bíblia fala. A Bíblia diz, no Salmo de número 1, do verso 1 ao 6, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore, diga comigo, árvore. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. Os ímpios são como uma palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui o salmista dá duas categorias de pessoas. As pessoas que se assemelham com a árvore e as pessoas que se assemelham com a palha. A quem nós devemos nos assemelhar? A árvore. Por que, pastora? Primeiro, porque a palha ela é levada pelo vento. Ou seja, ela voa muito rápido. Ela sobe no topo rápido, mas do mesmo jeito que ela sobe, ela desce. São aquelas pessoas que têm intensidade, mas não têm constância. Outra característica da palha, gente. A palha ela tem necessidade de ser soprada a todo instante, não é verdade? Tipifica aquele cristão na igreja que tem necessidade de que sempre tem algo novo. É aquela pessoa que vive seguindo moda, tendência, modismo. Não gostei, saio, não gostei, fico. Não gostei, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Por quê? Porque é o tempo todo uma necessidade de ser soprada pelo vento. Mas não é só isso, a palha também, perceba, ela é o quê? Ela é frágil, é ou não é? Qualquer faísquinha de fogo, queima ela. Queima ou não queima? Qualquer aguinha apodrece ela. Tipifica muitos cristãos na igreja, que são frágeis. Qualquer foguinho, a adversidade queimou, morreu. Qualquer água, afogou. Por que a gente tem que ser como árvore? Porque a árvore é enraizada. Ela cresce lenta, mas constante. Lenta, mas constante. Lenta, mas constante. Você não vê uma árvore nascer da noite pro dia, vê? Plantou uma árvore, eita, semana que vem tá grande. Vê? Não vê. Porque ela cresce devagar. Lenta, mas constante. E tem mais. Ela cresce sem ser exposta. Ela cresce primeiro para baixo, para dentro. Ela não precisa mostrar, estou crescendo, sou maravilhosa. Não, ela cresce no secreto, ela cresce em silêncio. Ela vai ganhando força. A árvore é enraizada, cresce lento, mas cresce de maneira constante. Outra coisa, a árvore não se muda por qualquer coisa. Não é levado por qualquer dificuldade. Já percebeu? Você já viu alguma árvore dizendo assim, vou sair daqui, vou para cá, porque uma brisa me atrapalhou? Você vê, gente? Você vê uma árvore dizendo, vou vir para esse outro terreno, porque aqui tem muito sol. Ou, aqui venta demais. Você vê, gente? A árvore não muda de lugar nem quando vem uma tempestade. Somos nós. Diga, sou eu. Diga, sou eu. Diga, é a igreja do amor. A tempestade não move a gente de lugar. Não tem nada, continua. Continua, vai ter, uma hora vai ter. Tô vendo dificuldade. Continua. A tempestade não me tira do lugar. Não vou para um lugar favorável. Se está desfavorável, é aqui que eu vou ficar. Até minha raiz cair, criar força suficiente e eu ficar no momento certo. É por isso que nós precisamos ser como uma árvore. E qual é a outra característica da árvore, gente? Que a palha não tem. A árvore dá fruto. Diga, fruto. A palha dá algum fruto? A palha dá algum fruto? Porque a palha não é enraizada.
Ela é levada de um lado para o outro, mas a árvore dá e nós damos fruto. Nós somos enraizados. A palha é estéril. A palha é barulhenta, mas não faz nada. Não é verdade? Nem precisa falar muito mais. Tu já pegou, não já? A verdade, minha gente, é que toda pessoa que não tem visão é exatamente como a palha. Toda pessoa que não tem visão é como a palha. Ela não se move por causa de um propósito. Ela se move por propostas, por momentos favoráveis. O vento veio, bateu, me levou. O vento veio, bateu, vim para cá. A árvore não. Ela é movida por um propósito. Enraizar para frutificar. Você é uma árvore ou uma palha? Você é uma árvore ou uma palha? Diga, eu sou uma árvore. Eu tenho persistência. Fala comigo, intimidade, fé e persistência. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu realmente acredito que para tudo que nós vamos viver na nossa vida, um dos primeiros passos é a nossa visão. É a maneira como a gente enxerga. É naquilo que a gente acredita. Eu vou dizer, o mês de outubro, para mim é especial. Para mim é um mês emocionante. Porque tudo que nós preparamos para vocês durante esse mês todo, olha, presta bastante atenção, não deixa nada te atrapalhar, ok? Tudo que nós preparamos para vocês durante o mês todo é uma forma de lembrar o favor e a bondade de Deus na nossa vida e na nossa igreja. E quando eu me lembro dos pequenos começos e de como a gente chegou aqui, ninguém acreditava. Eu não gosto nem de usar a palavra inacreditável, porque toda vez que eu digo é inacreditável, o Arthur diz, é acreditável, porque com Deus todas as coisas são acreditáveis. Mas aos olhos humanos era louco. Era muito distante. Mas a visão nos coloca na linha de chegada. Porque quem tem visão tem intimidade. Quem tem visão tem fé. E quem tem visão tem persistência. Houve um momento na nossa vida que só quem sustentou a gente foi a mão de Deus. Houve momentos na nossa vida em que a vontade era desistir. Mas a intimidade com Deus nos trouxe até aqui. Na sua vida é a mesma coisa. Se não tiver intimidade com Deus, não adianta. Não vai vir da sua cabeça a ideia boa. Vem de Deus. Eu tive uma experiência com Deus muito forte nessa pandemia. Eu estou escrevendo meu livro novo, mas já tem meses que eu estou escrevendo. Afinal, o último que eu escrevi tem 2 anos. E eu estava lendo e orando, e eu li um livro sobre como ouvir a voz de Deus. E naquele momento eu disse assim, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz para escrever isso aqui. Aí eu não sei nem por onde eu começo aqui não. Eu só queria uma estratégia, eu queria uma estratégia pedagógica. Porque eu sou assim, né? Vocês sabem. Eu sou quase uma professora, eu gosto das coisas. Sou meio neurótica, 3 pontos e tal. E eu disse, Deus, fala comigo, Senhor. Mas eu nunca, olha, foi uma experiência fora do padrão. Eu sentei na cadeirinha assim, como eu estou aqui com vocês conversando. Eu disse, por favor, meu Deus, me dá alguma coisa que seja um ponto, uma mola propulsora, do começo até o fim. Que eu consiga colocar todos os pensamentos alinhados. Me dá uma ideia, me dá uma teoria. Eu só vejo esses teóricos, eles têm milhões de teorias. Eu também quero uma para explicar. Naquele momento, o Espírito Santo começou a falar comigo. Isso. Eu fui, meu Deus, peguei uma caneta e um papel. Fiz o esboço todinho, acho que em menos de 3 minutos. Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu podia ter me matado, queimado meu quengo, minhas pestanas. Eu nunca ia ter essa ideia boa. Porque é a intimidade que nos faz ouvir e ter a visão adequada. Sem Deus, minha gente, misericórdia, a gente não é nada. Porque a gente é limitado, não é? A gente é processado, é ou não é? Tem hora que eu olho para mim e digo, que bicha processada. Vocês não olham para vocês assim também, não?
Mas com Deus a gente pode ser um visionário. Pode ou não pode? Quem é um visionário aqui? Quem é um visionário na sua família? Quem já viu sua família salva e restaurada aqui? Dá um glória a Deus. Quem é um visionário no seu trabalho? Já viu você em posições que você nem sonhou? Quem já viu aqui? Quem já viu você em lugares servindo ao Senhor que você não está hoje, mas você já viu? Quem já viu aqui seu nome em lugares que Deus já desenhou que você entrasse? Quem já viu? Visão. Eu quero convidar você que está com sua visão suja, obscurecida, embaçada. Por quê? Porque você não tem intimidade com Deus ainda. Você ainda não conhece Deus de ouvir, ó, claramente. É simples. Hoje você vai ter visão restaurada. O que é que eu preciso fazer, pastora? Eu preciso de uma coisa simples: entregar minha vida a Jesus. Levantar minha mão e dizer: eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero voltar a ser um visionário. Se você um dia já foi e deixou os caminhos do Senhor, ou eu quero entregar a minha vida a quem pode me dar a direção que Joquebede recebeu, para que o filho dela estivesse aqui.